Oi, galera, tudo certo? Hoje eu convidei uma pessoa bem focada e bem especial nessa área que está sendo o tema de conversa da semana, né? Que é a Fê Baltazar, é, minha parceira de trabalho aqui em Floripa. Fê, te apresenta aí pra gente, por favor. Boa noite, Pode ser meu bom nome é dia. A Fernanda. gente não sabe que horas que a pessoa Pode ser bom. É verdade. É, Oi, pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou educadora física aqui de Florianópolis e trabalhei como personal durante alguns anos na minha vida acadêmica e pós. E de 4 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a me interessar por essa área de atividade física para gestante. Eu tinha muita procura na academia que eu trabalhava por essa área e comecei a ler bastante, a me interessar e percebi que por aqui, nem pela internet, eu encontrava cursos ou até especializações focadas apenas na gestação. Então, eu comecei a procurar pessoas que dessem cursos, enfim, e cheguei no curso da Fit Mami, com o Alexandre, onde eu tive um maior embasamento, assim, teórico e prático, como educadora física, e por ele vieram pessoas me indicar o curso da Joana, do Saúde Perineal, e dali adiante eu não saí mais. Então, todos os cursos da Joana eu faço, eu tenho interesse, e hoje é a minha, é o meu caminho, é o meu rumo, assim, tanto dela quanto dos ensinamentos do Alexandre e do Fitmami. A Joana, por ser fisioterapeuta pélvica, me passa um outro olhar, e o Alexandre, sendo educador físico também, e ele também aplica o método hipopressivo no pós-parto, que eu também gosto de inserir junto com no treinamento, É mais assim, uma um método a ferramenta na mais, caixinha, né? É mais uma com ferramenta na nossa certeza. caixinha. Eu acho muito interessante esse enlace de profissões, até porque a mesma mulher e a mesma gestante que eu acompanho em consultório, que eu faço a preservação, né? Que eu busco não exacerbar essa diástase, que eu preservo a função do assoalho pélvico dela, é a mesma mulher que pratica atividade física com vocês. Então, por isso que eu acho tão necessária essa troca, né, esse alinhamento entre profissionais, porque a gestante ela precisa de uma informação coesa, né? Quanto mais coesa essa informação, mais segurança a gente oferece para essa mulher. E o que tu observas hoje, Fê, assim, na tua prática de atendimento, né? O que que tu vê os teus colegas, como que é a conduta? Porque assim, a gestante ela está inserida em todas as práticas, em todas as atividades físicas. Tu acha que o pessoal está preparado? Como é que tá isso? Não, não tá. Eu agora, atualmente, eu não sei como é que tá a grade curricular das universidades, né? Mas na minha graduação eu não tive muito embasamento, nem teórico, prático, com certeza não tive, com relação à atividade física para gestante, os cuidados que a gente tem que ter. E durante a academia, tinham vários profissionais, era uma academia grande, e eu percebi também que nenhum estava seguro de trabalhar com uma gestante. Então, quando aparecia uma gestante, eles me encaminhavam, porque como eu já estava indo mais para esse tipo de público, eles não tinham segurança de, de aplicar qualquer exercício em cima delas. Então, eu particularmente, quando engravidei também, eu estava fazendo pilates, e até o instrutor de pilates, quando ficou sabendo que eu estava grávida, me freou vários exercícios, não adaptou e nem ele não tinha conhecimento nenhum do que ele podia ou do que ele não podia fazer. Uhum. E daí eu vi como nós, profissionais de educação física, a gente não está capacitado. A gente pode
pensar que estamos. Tem muita gente que pensa que tá, mas na realidade não tá. Assim, depois dos cursos todos, eu percebo que a gente não, pelo menos na grade curricular, a gente não tem um embasamento muito a fundo desse tipo de público. E isso é um ponto-chave, porque é um público que precisa de uma abordagem específica, né? Não que todo mundo não precisa, mas tem duas questões muito frágeis, né, no desenvolvimento fisiológico da gestação. Uma é a parede abdominal anterior, né? Então, a gente precisa cuidar ao máximo possível dessa estrutura. E a outra é o assoalho pélvico, né? Que naturalmente já vive em sobrecarga, naturalmente já completamente temos crianças. Temos crianças. Que naturalmente já é completamente sobrecarregado, e no processo da gestação, uma prática de atividade física que exacerbe essa pressão. Não tem problema. Henrique. Ai, ó, pausa aí. Cheira a Helena, amor. Eu não vou dar pausa. A vida não. Quer ficar com a mamãe. Esse foco ele precisa ter, a gente precisa que aconteça, né? Não tem simplesmente como adaptar uma prática a uma gestante. A gente vê isso em N ofertas de exercícios diferentes, né? Desde a yoga até a musculação, as pessoas simplesmente adaptando conforme a tolerância da mulher. Mas a gente precisa ter a consciência de que nem sempre a tolerância da mulher é o preditor de intensidade. Não é simplesmente porque ela consegue fazer que ela está apta a fazer. Tem que ter todo um estudo de fisiologia atrás dessa prescrição. Muito complexo, né, Fê? É muito complexo. E eu percebo, assim, que várias alunas minhas, elas querem praticar outras atividades e vem me perguntar assim, tá, mas a yoga para gestante, Met Pilates, que tem também Met Pilates para gestante, que agora eu estou em casa, eu gosto de praticar. E quando eu começo a explicar que não é a modalidade em si que ela pode ou que ela não pode fazer, mas sim certos tipos de movimento que podem exacerbar uma diástase, que vai sobrecarregar um assoalho pélvico. Então, eu falo assim, tu pode fazer qualquer modalidade, porém, a pessoa que está ali fazendo contigo, ela tem que saber o que ela tem que trabalhar contigo e o que ela tem que cuidar, o jeito que ela tem que fazer, porque são movimentos, não são... não é modalidade, não é dizer assim, não pode praticar crossfit. Né? Sim. Porém, dentro do CrossFit vão ter limitações, vão ter cuidados que a pessoa pode ficar desmotivada, vamos dizer assim. Sim. Né? Tem uma frase que eu sempre falo, que um pilates mal orientado é tão prejudicial para uma diástase, né, ou tão prejudicial para um assoalho pélvico quanto uma corrida para gestante. Então, não é a técnica em si, não é o exercício em si, mas a forma que é orientado e aplicado. E também se essa mulher está preparada para isso, né? Um dos questionamentos levantados, a gente tem dois guidelines muito atualizados, né? Que é um do American College, que saiu esse ano, e o canadense do ano vigente do ano passado, né, de 2019, publicado em 2018. Os dois documentos, eles são norteadores, né, para quem prescreve movimento. E quando a gente fala de prescrição de movimento humano, a gente tem que pensar nas duas profissões, né? Porque o profissional da educação física prescreve com um objetivo e o fisioterapeuta faz a prescrição com outro, mas ambos trabalham com o movimento humano. Então, é pertinente as duas profissões. E esses dois artigos, esses dois documentos, esses dois guidelines, trazem para nós visões um pouco diferentes em alguns pontos. E por isso que eu me amarro muito ainda ao canadense, por essa valorização ao assoalho pélvico, cuidado com o assoalho pélvico, né?
Um dos pontos que o American College trouxe, Fê, foi essa questão a gestante que fazia uma atividade deve seguir fazendo a mesma atividade com ajustes. Só que esses ajustes, eles são muito abertos, né? Não são pré-definidos. Por exemplo, os ajustes numa corrida, por exemplo. Que ajustes são esses? Como é que tu orienta essa questão em relação ao exercício tipo a corrida, assim, que tem uma sobrecarga maior? Eu oriento aí numa fisioterapeuta pélvica. Avaliar essa bodega. Para avaliar esse bendito assoalho pélvico. Elas me enchem o saco. Que saco, Fernanda, tu não para de falar disso. Eu te falo e vou falar sempre. Acho que ter a noção do que acontece com o assoalho pélvico é primordial, né? A gente tenta conversar isso de uma maneira leve, mas digamos que é uma problemática grande ainda, porque muitos profissionais, eles passam por toda a academia, né, por toda a faculdade, chegam à prática clínica e nunca nem pensaram no efeito de um pulo, de uma corrida, de um exercício com carga elevada contra o assoalho pélvico, né? Isso é uma luta de vida falar sobre essas questões, porque assoalho pélvico não é assunto só para fisioterapeuta pélvico, né? Ele é uma parte de um todo, de um corpo, de uma mulher que está em orientação, sendo grávida ou não, né? Estando grávida ou não, mas precisa ser cuidado. Essa necessidade de entender qual que é o comando, qual que é o nível de consciência corporal, qual que é a qualidade da contração muscular, ela pode ser um norte para a prescrição de vocês, né? Então, eu vou fazer assim que tu tá do meu lado, de vocês. Porque quando o profissional sabe o tempo de contração de uma maneira, digamos, eu vou falar de uma forma que todo mundo entenda, né? Se eu peço para uma mulher fazer a contração do assoalho pélvico, ela mantém essa contração por 3 segundos, eu já sei que só por 3 segundos vai ser segura essa ativação voluntária do assoalho pélvico dela durante um exercício de força. Então, é uma informação muito rica que, se todo profissional da educação física tivesse essa informação, conseguiria prescrever com mais segurança, né? Jô, assim, ó, algo mais simples ainda, vamos botar assim, né? Porque nem toda a tua aluna, principalmente de um profissional que esteja dentro de uma academia, nem todas elas, infelizmente, não vão numa fisioterapeuta pélvica antes de praticar atividade física. Mas hoje, eu não, na minha vida, dentro de academia inteira, inclusive eu me incluo nisso, porque eu não tinha todo o estudo que eu tenho hoje, avaliar diafragma, avaliar padrão respiratório, cuidar da respiração da pessoa junto com a ativação abdominal. Então, tem gente que fala até hoje para mim, não, mas eu sei respirar, eu sei contrair. Não sabe? Não sabe? Então, na hora que eu começo a fazer exercícios de ativação, a pessoa diz, meu Deus, eu fiz 11 anos de pilates e nunca. Eu disse, pois é, mas foi verificado diástase e tudo? Não, eu nem sabia. Então, assim, fez pilates, fez musculação, praticou atividade física durante muito tempo e nunca foi avaliado o padrão respiratório, ativação abdominal. A pessoa simplesmente não sabe. E ela tendo a certeza que ela sabe. Esse é o pior de tudo. Porque ela chega numa academia e ela acha que sabe. E o professor não avalia, o instrutor não vai avaliar, né? Então, não sabe averiguar, por exemplo, se o diafragma dela está rígido. Se tem uma boa expansão. Eu nunca averiguei isso em aluno dentro de academia. Né? E hoje, para mim, é o primeiro passo de qualquer tipo de treinamento é verificar tudo isso. Sim. Muita visão, entender o corpo do ser humano como uma questão global, né? Não somos partes avulsas, somos um todo, né? Então, a minha postura vai influenciar na saúde do meu assoalho pélvico. O meu tônus abdominal vai influenciar na minha marcha, né? Então, a gente precisa buscar essa visão aberta, né? Essa visão ampla
de que as coisas estão conectadas, não tem como ficar segmentando. A gente segmenta muito. Eu sempre falo nos encontros que lá na faculdade a gente tem primeiro a aula de anatomia, daí abre a caixinha da anatomia, coloca todas as fichas de anatomia, fecha. Abre a caixinha da biomecânica, coloca tudo, fecha. Depois abre a pneumo, aula da pneumo, tudo na caixinha, fecha. Depois, quem que faz a junção disso tudo? Né? Quem que vai falar sobre condições, o suporte necessário de oxigênio, né? A demanda de oxigênio, de volume de oxigênio que aumenta na gestante, a prática de exercício junto com o padrão respiratório. Quem que faz essa mescla, né? É muita coisa. É muita coisa. E a gente não tem, na minha época de faculdade ainda, a cadeira de musculação, que vem junto outras modalidades, vamos dizer, hoje, né? Uhum. Era uma optativa. Então, pouquíssimas pessoas fizeram. E eu me incluo, porque... Musculação era optativa? Era optativa. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, não foi na época de estágio, eu comecei a trabalhar antes, na musculação, em uma academia. Sim. Toda a prática eu já tinha. E não fiz, né? Eu trabalhei mais de 5 anos direto na mesma academia. Então, ali eu fui tendo o embasamento e depois, claro, a gente faz pós-graduação e acaba se especializando mais. Mas na faculdade não era. Hoje eu sei que é já uma modalidade, uma disciplina obrigatória, assim, já está dentro da grade curricular. Sim. Então, eu penso nas pessoas, por mim, né, que se formaram comigo mais velhas, pelo menos na minha faculdade, era uma questão optativa, a musculação. Então, e hoje vieram tantas modalidades novas que a gente tem que raciocinar, tipo, na minha época não tinha CrossFit, então a gente tem que pensar em cima que modalidade, como é que ela trabalha e juntar. É bem isso que tu falou. A gente tem que pegar todo o nosso conhecimento de tudo que a gente teve, fazer um bem bolado e garantir que aquela pessoa está segura para praticar. Sim. Mas eu asseguro que beach tênis, por exemplo, teve gestante, aluna minha, que falou assim, mas eu gosto de fazer um beach tênis. Posso fazer? Eu digo, pode, né? Quem sou eu para te proibir de fazer beach tênis? Mas, assim, tu vai fazer cisalhamento, tu vai estar num impacto, num solo instável, vai valer a pena para ti? Coloca na balança. Tudo que tá se fazendo, daí ela tá, acompanhamento com fisioterapeuta pélvica, acompanhamento comigo, se vale a pena botar na balança para ver se vale a pena fazer beach tênis. A gente não proíbe, a gente só orienta. Exatamente, a gente só orienta, né? Não, exatamente. E existem casos e casos, né? Por isso que é muito complexa essa margem de proibição, que quando a gente proíbe, né? A gente acaba afastando a mulher tanto da sua atividade física que tu, ao invés de ter uma aliada, tu tem uma inimiga, né? Ela começa a odiar o teu acompanhamento. Então, a gente precisa também fazer as coisas de uma maneira saudável, né? Para todas as partes. E, principalmente, que a gente fomente a necessidade do movimento e não cause uma cinesiofobia nessa mulher. A gente está encontrando agora muitas gestantes que têm aquele padrão do medo do movimento, igual se tinha uns anos atrás, onde a mulher não podia nem agachar direito. Ela está começando a resgatar essa sensação de medo exatamente pelo tanto de proibições. Que eu vou ter diástase. Não, toda gestante tem diástase. Não tem gestante que não tenha diástase, né? Mas eu vou ter, sei lá, dor, vou ter isso, vou ter aquilo. Calma, né? Tipo, vamos devagar, assim. É muito mais importante que a gestante esteja em movimento do que ela esteja em repouso. O repouso é o grande amigo da dor na gestação. Então, a gestante que está em movimento, a gente ainda consegue dar uma margem maior aí de tolerância. Tem gestante chegando em acompanhamento comigo, chegando na 38ª semana sem dor sacroiliaca.
Isso é suprassumo, né? Eu fui uma gestante que tive dor sacroiliaca a gestação inteira. É um horror. É um saco de dor. Nossa, meu Deus, chegar com 38 semanas sem queixa, pra mim, assim, eu já tô no céu. Valeu a pena o acompanhamento. E por aí vai, né? Fê, manda aí um recado direto. Meu recado é para os profissionais de educação física se atualizarem, fazerem cursos, se querem trabalhar nessa área, que é uma área apaixonante, é uma área que não tem muitos profissionais que realmente são especializados em gestante, não é que fez um curso de um final de semana, mas sim que está atualizado, que está indo atrás para fazerem. Pessoal que é gestor de academias, tudo, eu acho muito interessante promover um curso, uma palestra com pessoas que entendam dessa área, para falar um pouquinho, para obterem conhecimento em cima de uma gestante pós-parto, e nem digo nem de gestante e puérpera, eu digo de mulher mesmo. De mulher. Né? Porque a mulher hoje, ela está sofrendo as consequências muito graves. Os educadores físicos não tratam, mas eles previnem. Então, a partir do momento que tu joga no ventilador um excesso de informação, onde todos ali estejam conectados com esse tipo de informação e percebam os malefícios que podem vir a longo prazo, porque realmente pode ter mulheres, muitas mulheres que não tenham nada, que estejam ok, saudáveis, sem incontinência, sem diástase, sem prolapso. Posteriormente, sem prolapso, sem nada. Mas o nosso trabalho como educador físico é prevenir também. Sim, né? O profissional do movimento humano, ele tem nas mãos um poder mágico, que é a prescrição do movimento, né? Quando a gente diz para a pessoa fazer um movimento X, a gente tem que entender qual que é o risco e o benefício daquele movimento. E raras vezes o movimento não vai ter um risco atrelado. Geralmente sempre tem alguma compensação, algum ponto, né, de risco atrelado ao movimento. E precisamos ter consciência disso para gerar o bônus, né? Trazer o bônus, consciente do ônus que possa vir associado. Enquanto o profissional não vestir essa camiseta de responsabilidade, a gente está ferrado, né? A gente precisa assumir essa responsabilidade. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci. Babei. Tu falou... Mas eu acho assim, ó, essa união de profissão, nem todos os teus os alunos, eles vão procurar uma fisioterapeuta pélvica, enfim, para avaliar. Mas só da gente indicar, já fica aquela pulguinha atrás da orelha e fica ali martelando e diz assim, ó, eu não sei como é que tá, eu não sei como é que eu tô. E a hora que pede para contrair, é meu uniforme. E daí quanto mais pessoas falarem assim, tá, mas qual é o nome da tua fisioterapeuta pélvica? Tu frequenta? Aquilo vai gerando uma coisa como se fosse, infelizmente não é, mas normal para quem pratica atividade física, principalmente, fazer uma avaliação. Além das outras, não é só uma avaliação de percentual de massa magra, percentual de massa gorda, mas sim como é que está o assoalho pélvico. Bem isso. Então, a gente tem que unir força. E acho que cabe também a gente pontuar algumas questões que são importantes. Por exemplo, o profissional do movimento humano, tanto o fisioterapeuta que trabalha com pilates no estúdio, como o profissional da educação física, ele precisa ter a noção da influência da sua prescrição, por exemplo, para um prolapso de órgão pélvico, né? Para uma incontinência urinária. E mesmo que nem todas as mulheres tenham, por consequência, né? Nem todas as mulheres terão incontinência ou terão prolapso,
mas os índices são altíssimos, a chance é muito grande dessa mulher desenvolver essas patologias ao longo da vida, né? Então é muito importante que o profissional de educação física tenha também essa consciência e que o fisioterapeuta que não seja pélvico também tenha essa consciência. Porque uma simples prescrição dentro de um estúdio de Pilates pode vir, sim, a exacerbar esse prolapso, a piorar essa incontinência urinária, né? Então, todo mundo precisa falar de assoalho pélvico. Mesmo que não queira atuar diretamente, e tudo bem, não tem problema, deixa isso com a gente, mas para fazer uma parceria em resultado, né? Quem vai se beneficiar no fim dessa situação toda é a nossa aluna, a nossa paciente, a nossa cliente, que é a mesma mulher. Então, essa mulher, ela precisa de um olhar global, né? Eu acho que não dá para fugir. Era isso que eu tinha esquecido de falar. Pronto. Essa questão do prolapso é sempre, quando no meio de qualquer encontro, curso, eu falo essa palavra, todo mundo fica, tipo, o que é isso, sabe? A gente precisa naturalizar essas falas, né? Não tem problema nenhum acontecer, tá? Não saber, mas vamos procurar estudar isso, né? Sempre há tempo, sempre há tempo. Ah, com certeza, com certeza. E o profissional de educação física está cada vez mais voltado no resultado de ou uma hipertrofia muscular, ou um emagrecimento, enfim, e ele esquece do que está por dentro, não vou dizer nem que está por trás, o que está por dentro dessa mulher e o jeito que ele vai ter que lidar com certas situações, ou certos movimentos, ou, enfim, de ver a mulher de uma forma diferente, né? Anatomicamente, somos muito diferentes. Sim. E isso cabe para os fisioterapeutas também, Fê, porque tá todo mundo atrás de uma técnica que seja salvadora, né? Mas esquece de entender do que está dentro mesmo, da fisiologia, né? Da análise anatômica da fisiologia, do que está por baixo dessa base. Porque para formar a tua caixinha de ferramenta, tu tem que primeiro entender o que tu vai fazer com essas ferramentas, né? Então, é bem isso mesmo. Acho que o pessoal vai gostar desse nosso bate-papo. Ah, tomara. Depois a gente vai ver aí as interações, os resultados. Dependendo se a galera gostar, a gente faz outros desse. Mas se não gostar, a gente faz também. Não tem problema nenhum. Nem tudo a galera gosta. Mas aí, pelo menos, a gente tá batendo um papo, se vê nessa quarentena muito louca. É verdade. E querendo ou não, o pouco do bate-papo que ele seja, de um assunto específico, enfim, sempre alguém que vai assistir vai agregar alguma coisa nova para aquela pessoa. Né? Às vezes até conosco a gente conversa, daqui a pouco a gente a gente lembra de algum assunto, de algum tópico em especial e vai mais a fundo. Não, e é tão bom isso, né? Porque a gente vai falando, vai fazendo conexão de assunto, quando vê tudo se mistura. Sentamos aqui sem pauta e saiu quase 1 hora de conversa. Olha só que maravilha. Ai, esse vídeo vai estar no IGTV e encaminhem para todo mundo que vocês acharem que vai ser interessante. A Fê acabou de ficar sem áudio, não sei o que aconteceu. Ué? Voltou. Voltou, pronto. Fê, dá tchau aí. Pode ir o vídeo da galera. Então tá, gente. Quem te encontrar. Quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram, @GestaçãoFitFloripa. Quem tiver alguma dúvida, os cursos que eu fiz, a gente bate um papo, a gente conversa. E mulherada, quem quiser treinar aí mais específico em casa, online, atendimento domiciliar, estamos aí. Nessa pandemia tá tudo uma loucura. Liga nós. Mas vamos continuar nos cuidando. É isso. Liga nós. Obrigada. Sempre disposta às minhas loucuras e às minhas ideias insanas. Mas eu acho que as nossas profissões se complementam muito e a gente ainda tem muito caminho aí pela frente.
Gente, um Verdade. beijo e até mais.